A entidade da floresta amazônica. Vamos ver do que se trata este relato. Oi, Ana, eu tenho 36 anos, nasci e cresci em Macapá, no Amapá. E é uma moça que nos conta, né? Pode me chamar de fulana. Sou filha de uma mulher que hoje tem 77 anos. Ela que nasceu e cresceu em um dos muitos vilarejos que surgiram floresta dentro. E é sobre um evento que aconteceu com a minha mãe que eu vou escrever a partir de agora. Não se preocupe com os nomes, pois eu não menciono nenhum além do meu apelido. Minha mãe nasceu, como eu já mencionei, em um dos vilarejos que foram surgindo dentro da floresta. Mais precisamente na região que fica a mais ou menos 300 quilômetros da cidade de Macapá. Hoje, essa região ainda é muito pouco desenvolvida, né? Essa região é pouco desenvolvida ainda hoje. Imagina você há 77 anos atrás. Era só mato, literalmente. Bem, desde que me entendo por gente, os meus pais sempre nos contam histórias de acontecimentos de cunho sobrenatural, dos quais eles foram testemunhas durante o período em que viveram na floresta. Não que a vida deles tenha sido cheia de aventuras do tipo da série Supernatural, mas que sim, houve sim eventos, vez ou outra, que exigem um nível de ceticismo extraordinário para serem desmentidos com o mínimo de coerência. Minha mãe nasceu no catolicismo, mas se tornou evangélica bem jovem. Era casada e já tinha um filho. E hoje tem 53 anos. Peraí, quem? Minha mãe. Pera aí que eu tô entendendo aqui, pera só um minuto. Minha mãe nasceu no catolicismo. Minha mãe nasceu no catolicismo, mas se tornou evangélica, era casada e já tinha um filho. Ah, tá. O filho dela tem 53 anos, entendi. Ela era casada e já tinha um filho. Esse filho hoje tem 53 anos. Logo, ela começou a participar do grupo de orações da igreja. Nessa época, ela foi rejeitada pela mãe e pelo pai, porque eles não a aceitaram com a sua nova religião. E o vilarejo todo começou a ser preconceituoso com ela. E os poucos que ousaram deixar de serem católicos para serem crentes, digamos assim, chegando até mesmo... peraí. E o vilarejo todo começou a ter preconceito com ela e com os poucos que ousaram deixar de ser católicos para se tornarem crentes. Chegando até mesmo a jogarem pedras e xingar os evangelistas que pregavam e oravam pela conversão de quem quisesse. Algum tempo depois da minha mãe entrar para o grupo de oração, alguém a chamou para orar por um homem que estava doente, entre aspas. Chegando lá, ela constatou que o tal doente não estava doente coisa nenhuma, mas sim possesso por algum espírito maligno. Pois, conforme ela me disse inúmeras vezes, ele agia e falava como se fosse uma besta, agressivo, com voz grossa, com um ar de deboche, risinhos estranhos, um olhar perturbador, e não comia nem dormia há vários dias. E estava fazendo a vida de seus parentes um verdadeiro inferno, já que eles também não tinham sossego, né? Nesse período, ela já estava um pouco experiente nesse assunto de exorcismo, pois era uma das seguidoras do pastor, que também já havia expulsado 1 ou 2 demônios de pessoas de uma daquelas vilas ali da região. Portanto, ela já fazia ideia de como agir. Nesse período, o pastor estava visitando outras vilas, então era só ela que poderia orar por aquele homem possesso. Pois bem, ela falou para o demônio sair daquele rapaz, em nome de Jesus. E após essa, entre outras frases de autoridade e muita persistência, finalmente o espírito saiu, já que o homem caiu apagado após isso. Mas é aí que a coisa começa. Imediatamente após a expulsão, uma voz grossa e horripilante gritou em seu ouvido: "Tu vai me pagar!"
Nesse momento, ela ficou petrificada, mas se recompôs e aconselhou o rapaz e a família a aceitarem Jesus, ou seja, se converter. Passaram-se alguns dias, ela, meu pai e o até então único filho deles, que no caso hoje é meu irmão mais velho, foram para o retiro, que é o lugar onde tem foram para o retiro, que é o lugar onde tem a roça de mandioca, a casa de forno e a cabana, onde eles dormiam quando iam para lá. Acontece que o retiro ficava a uns 5 quilômetros da vila e não havia nenhum vizinho por perto. Durante o dia, eles contavam com a ajuda de parentes e amigos para colher, descascar, ralar e torrar. Enfim, o processo completo de produção o processo completo da produção de farinha, pois todos eles tiravam suas partes em farinha, subprodutos ou mesmo trocavam a mão de obra por dinheiro. Mas isso não significa que os meus pais fossem ricos. Eles eram pobres igualmente as pessoas que trabalhavam com eles. A diferença é que o meu pai tinha forno e uma roça grande. Ou seja, além dos três, meu pai, minha mãe e o filhinho deles, que ainda mamava, o retiro estava cheio de gente. Mulheres cozinhando o almoço, algumas trabalhando no forno, uns retirando a mandioca da terra, outros ralando. Ou seja, o clima era descontraído, com muitas risadas, barulhos e conversas. Acontece que no final da tarde, todos eles voltaram para a vila, para suas casas, ficando somente os meus pais e o bebê deles naquele fim de mundo. Anoiteceu, e o papai se despediu da mamãe e do bebê. Ele entrou na mata para faxear, uma técnica muito usada na época para pescar peixes com o feixe da lanterna. Gente, nunca vi isso? Como que é? Faxear ou caçar à noite, virando a madrugada floresta dentro, era muito normal para os homens desse tempo nessa região. E normal também eram suas mulheres e filhos ficarem sozinhos em casebres, muitas vezes sem parede no meio da mata. Como assim, casebre sem parede? Tipo um quiosque, assim, no meio da mata, sem nenhuma paredinha? Mas peraí, como que é faxear? Agora fiquei curiosa. Pescar peixe com o feixe da lanterna? O peixe aparecia, você joga a luz no peixe, assim, é isso? E aí ele fica bobado, parado, aí você caça ele? Seria isso? Que interessante, depois eu vou pesquisar. Nunca vi isso. Eu sei que minha mãe caçava a rã, assim. Botava a lanterna na carinha da rã, a rã ficava assim. Aí ela catava, fisgava, sei lá. Mas pegava a rã com a lanterna, porque ela ficava paradona, assim. Aí eu comia depois. Bom, continuando. Então, saía pra caçar. E as mulheres, né, no caso, era normal elas ficarem sozinhas em cabanas ou essas casas aí. E aconteceu com ela, né? A cabana deles era sem parede. Como assim? Sem parede? Apenas o chão de madeira e o telhado os protegiam das chuvas e do sol. Gente, realmente não tinha parede, era só um chão, tipo um negócio e um telhado. Assim, não... Nossa, apenas o chão de madeira e o telhado os protegiam das chuvas e do sol. Também havia um espaço de 20 ou 30 metros desmatado e limpo para desencorajar a aproximação de cobras, escorpiões, onças ou qualquer outro tipo de ameaça. Gente, minha mãe conta que nessa noite fazia luar. Pelo menos isso, né? Tinha uma luazinha ali pra dar uma clareada. Porque, gente, esse povo dessa época que era valente, hein? E hoje a gente reclama assim, oh meu Deus, alguma coisa. E eu passava a noite com o bebê, mamando, no meio desse mato, não tinha nem parede. E ficava ali, mas passava a noite, tipo, dormia? Ou só ficava aguardando o marido voltar da caça pra depois... Mas ir embora também, que jeito? Tinha cavalo, alguma coisa pra ir embora pra casa? Com o bebê, gente do céu. Vamos lá, continuando.
Então, após o papai sumir na mata, ela colocou o bebê no colo para dormir. E se deitou com ele na rede. Ficava lá mesmo. Gente do céu. E se deitou com ele na rede. A noite estava clara por conta da lua e não havia vento. Aparentemente seria outra noite tranquila no meio da mata. De repente, ela começou a sentir como que um pequeno choque no chão. Choque? Como se fossem passos, mas estava muito longe. Eu acho que ela começou a sentir a vibração, sabe quando você vê que tem alguém pisando e o chão dá aquelas vibradas? Porque imagina só, gente, você tá num silêncio, não tem outra distração, você tá num escuro, digamos assim, num silêncio na medida do possível, só com aqueles sons de mata, acredito, de um grilo, de um passarinho, alguma coisa assim. E quieto, não tem uma distração como um telefone, um celular, não tem nenhuma luz elétrica ali. Então, a percepção fica mais aguçada, acredito eu. Então, ela começou, acho que, sentir aquela vibração do chão quando tem alguém pisando, se aproximando com aqueles passos. Acho que seria esse o tal do choque no chão. Então, eram como se fossem passos, mas estava muito longe. O barulho era muito grave. Nas palavras dela, era tipo tum, 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 tum. Ela se virou para o caminho por onde o meu pai seguiu, para verificar se era ele que estava voltando por ter esquecido alguma coisa, ou se de repente era alguém da vila, mas não havia ninguém, só a mata e o luar. O barulho aumentava e o baque na terra parecia agora mais e mais forte. Aquilo parecia se aproximar, mas ainda poderia ser alguém da vila chegando, né? E ela olhava ao redor, mas ninguém chegava. O medo começou a aumentar. Ela pegou o bebê no colo e foi para o centro daquela casinha e começou a orar, pois já imaginava que aquilo não era coisa desse mundo, não. Nesse momento, o bebê já estava acordado e com carinha de assustado também. Ele não chorava, mas estava com medo. Tum, tum, tum. A aproximação era nítida e perceptivelmente já estava próximo à entrada do caminho que levava àquela casinha, a cabana ali. Quase sem chão e segurando com força o seu bebê no colo, ela chorava e pedia para Deus livrá-la daquela situação. Logo aquilo que eu chamo de entidade chegou no caminho que levava para a cabana. Nesse momento, ela disse que não teve coragem de abrir os olhos. Então seus cabelos e pelos se arrepiaram e a velocidade dos passos aumentou. Aquela coisa começou a correr em direção à casinha. Tum, 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 tum. Ela conta que o medo de morrer ali com seu bebê a fizeram criar coragem e autoridade para levantar a mão em direção àquela coisa e gritar, mesmo com a voz trêmula: saia daqui em nome de Jesus. Imediatamente, alguma outra força paralisou aquele ser, que foi impedido de adentrar a cabana, pois ele já estava perto do assoalho, aquele chão de madeira que ficava embaixo do telhadinho, onde eles estavam. Aquilo já estava para pisar os pés, sei lá o que ali. E então aquilo, pum, parou. E aí um vento forte balançou as palhas que cobriam a cabana. Tudo isso com um som que parecia um grito debochado, seguido de uma gargalhada arrepiante. Ela diz que sentiu que aquela coisa foi expulsa e jogada para o alto, pois a gargalhada veio de cima da cabana e foi sumindo. Então o vento é como se fosse alguma coisa que sugou para cima e ele foi. A gargalhada veio de cima da cabana e foi sumindo. Ela não conseguiu dormir, claro, né? Só o bebê, que adormeceu depois que ela orou e agradeceu pelo livramento. Meu pai chegou já pela madrugada com os peixes para o almoço do dia seguinte. Bem, minha mãe já me contou essa história inúmeras vezes, além de outras que ela viveu durante o tempo que ela morou na floresta.
Eu também tenho outras nas quais eu vivi, pessoalmente, coisas que eu vivi. Mas eu vou deixar para uma outra ocasião. E espero ter a sorte de que a Ana leia. Obrigada. Manda sim. Um beijo para você, obrigada. E, gente do céu, será que era a entidade ou sei lá o que ficou bravo porque ela ajudou aquele rapaz, ela expulsou o que estava nele? E aquilo lá começou a perseguir ela porque ficou bravo. Interessante, mas não, imagina, gente, eu fico pensando a cena. A gente fica às vezes com medo, assim, a gente, não sei vocês, mas com um pouco de receio de acampar dentro de uma barraca com um lampião ou lanternas elétricas, não, eletrônicas, não é? Né, lanterna, assim, né? Pelo menos alguma coisa assim, com todos os aparatos possíveis ali, sacos de dormir, numa região onde tem ali um campo, mas você correr um pouquinho assim, você chega na cidade, então você já fica meio assim. Agora imagina no meio do nada, com bebê e não tem nem parede no lugar, você fica no lugar, você tá olhando em volta assim, só aquela mata. Gente, é porque era acostumado, era o que eles conheciam, então era normal para eles. Pra gente que nunca viveu essa situação, imagina você ficar num lugar desse. Eu só fico em volta, só fico olhando, meu Deus, o que eu tô vendo ali? É uma onça, um lobisomem? Ai, vou ver um lobisomem. Ai, vai vir, é um saci. Oh, meu Deus do céu, não, aquilo é um espírito que vai chegar. Gente do céu, cadê as fadas pra me ajudar aqui? Porque eu não ia dormir, eu ia ficar o tempo todo assim, a onça vai vir me comer agora, meu Deus do céu, vamos acender uma fogueira, vamos... Ai, que tenso. Mas como eles já estavam acostumados, você viu que ela falou, seria uma noite, mais uma noite tranquila na floresta. Olha só, né? É a gente mesmo que tá acostumado com esse nervoso da cidade aqui, que você tem que ficar assim o tempo todo. Você fala, meu Deus, é isso, é aquilo, meu Deus do céu. Não é? Não. Mas que legal. Bom, já tem uma história parecida, manda pra gente. Deixa eu dar beijo aqui nesse pessoal bonito.